Olá, você já parou para pensar que nesse exato momento uma inteligência artificial pode estar decidindo se você ou sua empresa serão fiscalizados pela Receita Federal? Meu nome é Bata Simões, eu sou advogado tributarista, pós-doutor em Direito Tributário e hoje eu quero te fazer um convite para uma conversa séria, mas absolutamente fascinante, sobre uma revolução silenciosa que está acontecendo agora mesmo. É a união entre a IA, a inteligência artificial, e o fisco brasileiro. Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir como a Receita Federal está usando tecnologias que até pouco tempo atrás pareciam ficção científica. Você vai entender os riscos que isso representa para os seus direitos como contribuinte e, principalmente, você vai aprender como se proteger e usar essa mesma tecnologia a seu favor. Se você é empresário, profissional liberal, investidor ou simplesmente alguém que quer entender o futuro da tributação no Brasil, esse vídeo é para você. Então fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode fazer toda a diferença na saúde fiscal do seu negócio e do seu patrimônio. Vamos começar com uma história que poucos conhecem, mas que é fundamental para entender o momento que nós estamos vivendo. Vamos falar de Geoffrey Hinton. Esse nome talvez não diga muito para vocês, mas ele é conhecido como o padrinho da inteligência artificial. Hinton é o criador das redes neurais modernas, a base de tudo que conhecemos hoje como inteligência artificial, desde o ChatGPT até os sistemas que a Receita Federal usa hoje para te fiscalizar. E sabe o que é mais interessante? Recentemente, Hinton deixou o Google, onde trabalhava há anos, para fazer algo inesperado: alertar o mundo sobre os perigos da sua própria criação. Ele fala muito hoje de desemprego estrutural em profissões intelectuais. Então, advogados, contadores, consultores, todos nós estamos na mira dessa transformação. Ele também fala de cyberataques autônomos, de manipulação eleitoral, de armas letais controladas por máquinas, mas o mais assustador é o que ele chama de risco existencial. Hinton estima que uma probabilidade de 10 a 20% da humanidade seja extinta em 20 anos por uma superinteligência incontrolável. Ele usa uma analogia bem poderosa que me chama muita atenção. Pergunte a uma galinha como é viver quando você não é a inteligência suprema. Pensem nisso. E ele nos deixa uma pergunta filosófica que é também profundamente jurídica. Se a IA se tornar consciente, quem será o verdadeiro sujeito de direitos? Agora você pode estar pensando, mas o que isso tudo que você está falando, Bata, tem a ver com tributação? Bom, tem tudo a ver. O direito tributário é um dos campos mais sensíveis ao uso da IA, porque ele envolve a decisão estatal automatizada, o sigilo fiscal, o devido processo legal e presunção de boa-fé do contribuinte. Então eu te pergunto, como o Estado, que deveria nos dar segurança jurídica, pode usar algoritmos que são verdadeiras caixas pretas, que não explicam suas próprias decisões? E não pense que isso é algo distante ou teórico. A inteligência artificial já está sendo usada em larga escala por governos no mundo inteiro. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os 38 países mais desenvolvidos do mundo, publicou em 2025 um relatório chamado Governing with Artificial Intelligence. E os dados são impressionantes. 29 dos 38 países da OCDE já utilizam IA em suas administrações fiscais. E eles usam para 4 coisas principais. Quais são elas? Primeiro, a detecção de evasão e fraude. Então, os algoritmos analisam padrões de comportamento, transações suspeitas, imóveis não declarados. Segundo, apoio à decisão administrativa. Então, distribuição automática de processos, identificação de casos complexos e outras questões procedimentais. Terceiro, avaliação de riscos fiscais. Então, são utilizados modelos preditivos que atribuem um score de risco a cada contribuinte. É como um score de crédito, mas para a probabilidade de você estar sonegando. E quarto, serviços ao próprio contribuinte, como chatbots fiscais, pré-preenchimento de declarações e outras facilidades. Bom, vamos a alguns exemplos concretos que vão deixar vocês impressionados.
A título de curiosidade, na França, o fisco usa imagens aéreas de satélite para detectar piscinas não declaradas. O que eles fazem? Eles cruzam essas imagens com os dados cadastrais e se você tem uma piscina que não está na sua declaração, você recebe uma notificação para pagar um imposto. Outro país, a Grécia, faz exatamente a mesma coisa. A IA geolocaliza imóveis e piscinas ocultas para combater a evasão. E no Brasil? Bom, no Brasil isso é um dado oficial da Receita Federal. A IA foi aplicada já a recursos administrativos e reduziu o tempo médio de julgamento de 6 anos para menos de 2 anos. Bata, qual o impacto disso na prática? É enorme. Muitas vezes os advogados tributaristas contam com o processo administrativo, pois ele gera uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário que pode vir a ser interessante para o seu cliente, porque ele vai combater o fisco, não vai poder ser cobrado, ele não precisa depositar porque ele está no processo administrativo e ao longo desse processo administrativo ele pode ser abarcado por novos refis, por uma transação tributária, por uma lei vantajosa que elimine juros e multas e ele acaba pagando um valor muito mais baixo após anos de disputa administrativa. A IA veio para reduzir o tempo, o escopo, né, de tempo utilizado nesses processos administrativos e gerar uma celeridade, o que está de acordo com a Constituição Federal em função do princípio da eficiência e da duração razoável do processo. Então, essa é uma crítica que muitas vezes a gente, como advogado tributarista, faz, que não dá para ser malandro também, né? Se você quer contar com o jogo como ele é jogado, de, olha, demora muito tempo para aquele processo ter um resultado final, agora você não vai mais poder contar com isso, porque a IA vai fazer o processo tramitar de uma forma muito mais célere. Vamos a outros países. Na Áustria, um centro de análise preditiva, só para vocês terem uma ideia, gerou 185 milhões de euros em arrecadações adicionais apenas nesses últimos anos. Migrando para a Ásia, Singapura. Migrando para a Oceania, na Austrália, chatbots e sistemas de pré-preenchimento reduziram erros e economizaram milhares de horas de atendimento. Mas nem tudo, pessoal, são flores. A OCDE também alerta para os desafios éticos e jurídicos dessa nova fase da IA e da fiscalização. O que é um aspecto relevante? Por exemplo, proteção de dados e privacidade. Nós estamos falando de grandes volumes de dados sensíveis. São dados bancários, dados fiscais, dados digitais. Muita questão que essa IA tende a lidar um alto volume de dados. E isso sempre tem que estar criptografado e muitas vezes pode ocorrer algum tipo de vazamento. Segundo ponto, transparência e explicabilidade, que é a pergunta que eu fiz agora há pouco. Como você confia em uma decisão baseada em um algoritmo caixa preta? E principalmente a última, a confiança do contribuinte. Porque sem confiança no sistema, cai a adesão voluntária ao pagamento de tributos. E aí o sistema inteiro pode entrar em colapso. Vejam, tem um caso emblemático. É um chamado escândalo. Eu não falo holandês, mas algo como Toeslagenaffaire, alguma coisa assim. Eu não sei falar, então me desculpem a pronúncia, na Holanda. Mas o que aconteceu? Um algoritmo enviesado levou milhares de famílias à ruína, as ruínas, acusadas erroneamente de fraude em benefícios sociais. Então, famílias inteiras foram destruídas, vidas arruinadas, tudo por causa de um erro de programação de IA e tributação. E, finalmente, vamos falar do Brasil. Porque, acredite se quiser, o Brasil está na vanguarda mundial do uso da IA na administração tributária. A Receita Federal, em parceria com o SERPRO, que é a estatal de inteligência em governo digital, está usando IA de uma forma que impressiona até organismos internacionais como o CDE e o CIAT, o Centro Interamericano de Administrações Tributárias. Deixa eu te dar alguns números para você ter uma ideia da dimensão disso. A Receita Federal processa 690 milhões de notas fiscais eletrônicas por mês. Por mês. São 3 bilhões de conhecimentos de transporte eletrônico por ano e 35 milhões de escriturações contábeis digitais registradas anualmente. Isso é o que um auditor fiscal chamou de tsunami de dados tributários. E a frase dele resume bem o momento.
Um dado sem confiança é ruído e tecnologia sem propósito é barulho. Então, o discurso oficial da Receita é que a IA está permitindo uma mudança de postura, uma mudança de uma atuação punitiva do fisco para uma abordagem colaborativa, como tipo a autorregularização. O objetivo, segundo eles, é estimular essa autorregularização dos contribuintes usando dados e tecnologia para orientar em vez de punir. E eles dizem: hoje nós conseguimos claramente separar o joio do trigo. Então, compreender o comportamento dos contribuintes e atuar de uma forma mais justa. Mas vejam, fato é, a Receita Federal tem hoje mais de 40 projetos ativos de inteligência artificial. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos do que está sendo feito hoje, enquanto você está vendo esse vídeo. Na área fiscal e antifraude, cruzamentos massivos de dados, análises de redes, seleção preditiva para identificar irregularidades. Na aduana, o projeto Agna, que faz varreduras com raio-x em containers, e a muralha inteligente, um sistema de câmeras e sensores ao longo das fronteiras para detectar rotas suspeitas. Nos aeroportos, vocês podem ver, recentemente eu acabei viajando internacional e passei por Guarulhos. Quando eu era jovem e viajava, eu visualizava no aeroporto de Guarulhos que geralmente um fiscal da aduana comparecia para ver as pessoas que estavam saindo pelo aeroporto e eram paradas de forma aleatória, geralmente aquelas que carregavam as maiores malas. Hoje em dia você praticamente não vê mais esses fiscais, porque quando um avião pousa, a Receita Federal já sabe quem vai ser fiscalizado, com base em modelos de risco criados por IA. Então, na área jurídica, também nós temos modelos de linguagem, os famosos LLMs, que estão sendo usados para segmentação de processos e apoio de elaboração de minutas, sempre sob uma supervisão humana. E, finalmente, algo que eu tinha comentado, que a Austrália e Singapura utilizam, o atendimento com IA para chatbots. Então, esses chatbots são treinados para evitar alucinações e fornecer respostas confiáveis. Agora, deixa eu te contar alguns casos reais de aplicação dessa tecnologia. Primeiro, irregularidade com criptomoedas. Recentemente, até falei na minha rede social, no Instagram, sobre a questão da Decrypto. Então, a Receita recentemente identificou um esquema envolvendo 700 milhões de reais movimentados por empresas de fachada para compra de criptomoedas. Num outro caso, 350 milhões de reais em sonegação fiscal e lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas. Outro caso, irregularidades em pedidos de ressarcimento, que era muito comum de ocorrer no passado. Então, um painel construído recentemente pela Receita Federal identificou empresas com valores suspeitos, que somados totalizaram 11 bilhões de reais. Óbvio que a Receita está completamente maravilhada com a IA. Então, a Receita está usando a IA para identificar a transferência de lucros para paraísos fiscais, para cruzar dados de contas bancárias no exterior através do CRS, que é o Common Reporting Standard, e para monitorar contribuintes em tempo real. Agora, diante disso, vamos à parte que mais importa para você: os seus direitos e como se defender nesse novo cenário. Porque, por mais que o discurso oficial seja de colaboração e justiça, a verdade é que existem riscos constitucionais sérios nesse uso massivo de IA pelo fisco. Primeiro risco, a transparência desses sistemas. Esse é o problema que eu vim dizendo aqui nesse vídeo da caixa preta. Você, como contribuinte, tem o direito de saber por que foi autuado. Então, uma notificação genérica de inconsistência detectada por sistema é ilegal. Ela fere o princípio da motivação dos atos administrativos, que está previsto na nossa Constituição Federal e na Lei do Processo Administrativo. Se esse for o caso, se atente e converse com o advogado tributarista. Segundo risco, você sempre tem o direito ao contraditório e ampla defesa. Então, como é que você vai contestar uma decisão tomada por uma máquina? Como você vai se defender se você não conhece a lógica por trás da autuação? Isso gera, na realidade, uma inversão perigosa do ônus da prova, onde você, contribuinte, é que tem que provar que o algoritmo está errado. Isso a gente visualiza no direito brasileiro recentemente de uma forma muito contundente. As pessoas são acusadas e a elas, invertendo a ordem do sistema, cabe provar a sua inocência, cabe provar que você não cometeu aquele ilícito. Então, a inversão do ônus probatório
tudo bem que o ato administrativo tem presunção de legitimidade, mas acaba sendo, a motivação ela tem que estar presente na tributação e nos atos administrativos. E se você não sabe como que aquilo veio parar no seu colo, fica difícil de se defender. Terceiro risco, vieses e erros sistêmicos. Algoritmos são treinados com dados históricos. E se esses dados contêm vieses, o algoritmo vai perpetuar ou até amplificar esse viés. Isso porque levar a fiscalizações discriminatórias ou a erros sistêmicos que afetam múltiplos contribuintes ao mesmo tempo é um risco real. Quarto risco, a proteção de dados. Todos já ouviram falar da LGPD. Bom, a LGPD também se aplica ao fisco. A coleta e o cruzamento massivo dos seus dados necessitam ser respeitados e você tem de respeitar os princípios da finalidade, da necessidade e da adequação. Então o fisco não pode coletar tudo sobre você só porque pode, tem que ter um propósito legítimo. Vale lembrar que sempre se discutiu se o fisco pode ter acesso aos seus dados bancários e isso já é batata, né? O fisco tem acesso às suas contas não só no Brasil como também no exterior. Então não podemos ser ingênuos. Então, se você acha que já viu de tudo, eu queria te falar mais uma notícia nesse vídeo. O futuro, pessoal, só está começando, principalmente com Pix e e-financeira. Hoje, a Receita já consegue cruzar os seus dados bancários em tempo real. Então, toda movimentação acima de determinado valor é reportada automaticamente. E agora, com a reforma tributária, vem aí o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, também conhecido como o CPF do imóvel. A Instrução Normativa 2275 de 2025 obriga cartórios e prefeituras a reportar informações de aluguéis e transações imobiliárias instantaneamente a um Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o SINTER. E aí que a IA vai varrer esses dados em busca de qualquer inconsistência. Então, aluguéis não declarados, pessoas que moram em imóveis de terceiros sem formalização, isso vai ser fatalmente detectado. O sistema estará disponível para testes durante todo o ano de 2026 e vai entrar em vigor em 2027. E aí você pergunta, o que isso significa para mim, né? Significa que a margem para erros e para descuidos ou para um planejamento tributário inadequado é cada vez menor. A fiscalização está se tornando preventiva, preditiva e, em muitos casos, automática. E é aqui que entra a advocacia tributária moderna, que nós chamamos de advocacia 4.0. Não se trata mais de apenas redigir ou reagir a uma autuação. Trata-se de se antecipar a ela, de ter um planejamento tributário estratégico que garanta a sua conformidade e a sua segurança jurídica. Então vocês têm que utilizar a mesma tecnologia que o fisco usa, mas a seu favor. É preciso ter sistemas de monitoramento, de análise de risco, de compliance tributário. E, quando necessário, de ter uma defesa técnica especializada, que não conheça apenas o direito tributário. Não adianta aquela visão antiga do advogado que vai redigir a peça e acha que aquilo vai ser a salvação da pátria, né? Você precisa ter a inteligência artificial ao seu lado. Você precisa saber quais são as suas vulnerabilidades, aonde que você pode estar sendo fiscalizado. O que é importante ficar aqui como alerta? O futuro da tributação já chegou e ele é feito de dados, algoritmos e de inteligência artificial. A pergunta não é mais se você vai ser impactado por essa revolução. A pergunta é quando e como que você vai estar preparado para ela. Então, se você quer entender melhor como se proteger nesse novo cenário, como usar a tecnologia a seu favor e como garantir a saúde fiscal do seu negócio ou do seu patrimônio, eu te convido a me seguir nas redes sociais. Vou colocar aqui algumas redes sociais que eu tenho, principalmente aqui no YouTube. Eu compartilho diariamente conteúdos como este, de forma clara, acessível e sempre atualizada para que você esteja sempre um passo à frente do fisco. E te digo mais, será um prazer te ajudar a navegar por este novo mundo da tributação digital com segurança, tranquilidade e principalmente com os seus direitos preservados. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha com aquele amigo empresário, com aquele colega que precisa saber dessas informações. Um grande abraço e até a próxima.